pessoal! Nas últimas aulas, conversamos sobre a importância dos biomas brasileiros e a ameaça que eles estão sofrendo perante o aumento da degradação ocasionada pela ação antrópica, que é a ação do homem. Também percebemos que os ecossistemas formam uma rede de interação entre as espécies, onde o que acontece com uma pode ter consequências em todas as outras. Refletimos que os seres humanos são apenas uma das milhares de espécies que compõem essa rede. E, na nossa última aula, abordamos algumas medidas que podem auxiliar no desenvolvimento sustentável. Hoje, vamos conversar sobre a Agenda 2030 e os 17 ODS. Mas você conhece a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS? A Agenda 2030 é um plano de ação para que todos os países adotem de acordo com as suas próprias prioridades e atuem no espírito de uma parceria global, que orienta as escolhas necessárias para melhorar a vida das pessoas, agora e no futuro. O plano indica 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, e 169 metas para erradicar a pobreza e promover vida digna para todos, dentro dos limites do planeta. Mas como surgiu a Agenda 2030? Para entendermos como se deu sua consolidação, nós precisamos voltar um pouco no tempo. Na nossa última aula, comentamos sobre a Rio+20, mas a história inicia um pouco antes. Em 1992, na cidade do Rio de Janeiro, ocorreu a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, que ficou conhecida como Rio92. Ela reuniu mais de 100 chefes de Estado para discutir como garantir às gerações futuras o direito ao desenvolvimento. Como um produto final dessa conferência, na Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente, os países concordaram com a promoção do desenvolvimento sustentável, com foco nos seres humanos e na proteção do meio ambiente, como partes fundamentais para esse processo. Também adotaram a Agenda 21, que é a primeira carta de intenções para promover em escala planetária um novo padrão de desenvolvimento para o século XXI. Mas aí, 20 anos depois, lá em 2012, 193 delegações, além de representantes da sociedade civil, voltaram à cidade do Rio de Janeiro para renovar o compromisso global com o desenvolvimento sustentável. O objetivo da Rio+20 era avaliar o progresso obtido até então e as lacunas que apareceram na implementação desses resultados, lá daquelas cúpulas anteriores, abordando desafios novos e emergentes. O foco das discussões da conferência era principalmente a economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza e estruturações para o desenvolvimento sustentável. Então, lá na declaração final da Conferência Rio+20, foi feito o documento O Futuro que Queremos. Esse era o nome dele, que reconheceu que a formulação de metas poderia ser útil para o lançamento de uma ação global coerente e focada no desenvolvimento sustentável. Assim, foram lançadas as bases de um processo entre governos de diversos países, abrangentes e transparentes, aberta a todas as partes interessadas, com a finalidade de promover objetivos para o desenvolvimento sustentável. Essa orientação guiou as ações da comunidade internacional nos 3 anos seguintes e deu início ao processo de consulta global para a construção de um conjunto de objetivos universais de desenvolvimento sustentável para além de 2015. Então, lá em setembro de 2015, líderes mundiais reuniram-se na sede da ONU, a Organização das Nações Unidas, em Nova York, e decidiram um plano de ação para erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir que as pessoas alcancem a paz e a prosperidade. Foi reconhecido, então, que a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, é o maior desafio global e um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável.
Assim, surgiu a Agenda 2030 para o Desenvolvimento e os seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A Agenda 2030 e os ODS afirmam que para pôr o mundo em um caminho sustentável é urgentemente necessário tomar medidas ousadas e transformadoras. Por isso, os ODS constituem uma ambiciosa lista de tarefas para todas as pessoas, em todas as partes, a serem cumpridas até 2030. Vamos conhecer, então, quem são esses 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável? O Objetivo 1 trata da erradicação da pobreza. O Objetivo 2 trata da fome zero e agricultura sustentável. O terceiro objetivo, de saúde e bem-estar. O Objetivo 4, de educação de qualidade. O Objetivo 5 traz a igualdade de gênero. O Objetivo 6, a água potável e o saneamento. O Objetivo 7, energia limpa e acessível. O Objetivo 8, trabalho decente e crescimento econômico. O Objetivo 9, indústria, inovação e infraestrutura. O Objetivo 10 trata da redução das desigualdades. O Objetivo 11 trata das cidades e comunidades sustentáveis. O Objetivo 12 considera o consumo e a produção responsáveis. O Objetivo 13 traz a ação contra a mudança global do clima. O 14 traz a vida na água. O Objetivo 15 traz a vida terrestre. O Objetivo 16 traz paz, justiça e instituições eficazes. E, por último, o Objetivo 17 traz parcerias e meios de implementação. Então, quando estabelecemos objetivos e metas, a nossa tendência é nos esforçar mais para podermos cumpri-las, do que quando simplesmente deixamos rolar. E tem mais o fator da pressão coletiva para alcançarmos esses objetivos. E já se pode perceber resultados expressivos nas metas colocadas nessas reuniões. Esses resultados são, por exemplo, a diminuição do número de pessoas em extrema pobreza, a proporção de pessoas subnutridas nas regiões em desenvolvimento caiu quase pela metade, a taxa de matrículas do ensino primário nas regiões em desenvolvimento atingiu 91%, e também se teve ganhos significativos na luta contra a AIDS, a malária e a tuberculose. Isso para a gente citar apenas alguns resultados. Embora nós tenhamos já muitos resultados positivos, ainda temos muito a ser feito. A Agenda 2030 que o diga, com esses 17 objetivos citados. Até porque dessa agenda participaram não somente os líderes mundiais, mas englobou também a participação de ONGs, empresas privadas e você. Afinal, a sociedade como um todo deve ser responsável pelo alcance desses objetivos, com ações que colaborem com a agenda e cobrando seus representantes para que também trabalhem nesse sentido. E a sustentabilidade, que conversamos bastante na aula anterior, é uma grande contribuição para atingirmos os objetivos da Agenda 2030. Muito bem, pessoal! Chegamos ao nosso último encontro. Espero ter contribuído para ampliar o teu conhecimento. E, acima de tudo, desejo ter te estimulado a incorporar objetivos e metas mais sustentáveis em sua vida. Até a próxima! Olá, meu nome é Angélica e sou professora de arte. Olá, eu sou a professora Sara e hoje vamos conversar com vocês sobre sustentabilidade e ver como a arte vem se mostrando preocupada com o nosso meio ambiente. Mas o que é sustentabilidade? Você já deve ter ouvido muito essa palavra, mas você já parou para pensar no seu conceito e significado? Venha com a gente entender algumas propostas artísticas que nos provocam a pensar o nosso dia a dia. Para começar, precisamos lembrar que sustentabilidade se refere ao princípio da busca pelo equilíbrio entre a disponibilidade dos recursos naturais e a exploração deles por parte da sociedade. Ou seja, visa equilibrar a preservação do meio ambiente
e o que ele pode oferecer, em consonância com a qualidade de vida da população. É um termo que surge da necessidade de discussão a respeito da forma como a sociedade vem explorando e usando os recursos naturais, pensando em alternativas de preservá-lo, evitando, assim, que esses recursos se esgotem, ou seja, pensar uma relação amigável entre o ser humano e a natureza. Não tem como pensar nessa relação sem pensar no que nós devolvemos para a natureza, naquilo que descartamos e nas consequências do descarte inadequado, daquilo que não utilizamos mais. Para aprofundar o assunto, vamos conhecer duas propostas artísticas brasileiras. A primeira obra se chama Homem Refluxo e é o resultado de uma parceria entre dois artistas, Peri Pani e Marina Reis. A obra é uma performance, ou seja, um ato teatral, uma forma de arte que combina elementos do teatro, das artes visuais e da música. Uma ação do artista que utiliza seu corpo como suporte enquanto os espectadores observam. Audiodescrição: homem claro, de pele clara e cabelos escuros, barba escura, vestindo uma capa transparente com alguns bolsos onde acumula o lixo da semana. Dentre os objetos, garrafas, restos de papel, fraldas, jornal, embalagens de alimentos e plástico. O projeto Homem Refluxo nasceu em 2003, a partir de uma ideia original do artista Peri Pani. Durante uma semana, ele guardou todo o seu lixo sólido em uma capa de plástico transparente, chamada de Parango Lixo Luxo. Essa capa foi desenhada pela artista plástica Marina Reis. A veste recebeu o nome Parango Lixo Luxo por ter tido inspiração nos parangolés do artista Hélio Oiticica. Criados em 1960, são um exemplo de obra-ação multissensorial, a qual convidava o público a ser obra. Mas como se deu o processo de criação dessa obra? Uma pessoa comum, habitante de um grande centro urbano, o artista Peri Pani ficou 7 dias sem jogar seu lixo fora. Todos os resíduos foram guardados em uma roupa especial de plástico transparente, a do croquis que vimos anteriormente, desenhada por Marina Reis, e que vocês estão vendo nas imagens. Os restos, antes esquecidos com um gesto automático nas lixeiras, se transformaram em parte do seu corpo. A cada passo, o lixo revelava seus hábitos, suas escolhas materiais, ou seja, seu lugar na sociedade de consumo. Restos de papel, fraldas, jornal, embalagens de alimentos e plástico, muito plástico, são alguns dos itens que Peri carrega durante uma semana em seu próprio corpo. Durante a experiência, o artista performer desenvolveu uma nova relação com os descartáveis, estabelecendo uma comunicação visual e poética impactante com os outros habitantes da cidade. Com o diário refluxo do seu consumo, já não era possível esquecer o volume, a forma, o cheiro e principalmente o peso de seu próprio lixo acumulado por 7 dias. Passado o tempo, o homem se converte naquilo que consome. A performance Homem Refluxo aconteceu nas cidades de São Paulo, Barcelona, Nápoles, Praga, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Em 2009, Peri Pani foi convidado para apresentar o reality show ecológico Ecoprático, ao lado de Anelisa Assunção, exibido pela TV Cultura. Em 2011, o artista participa do projeto Clima e Consumo, em São Paulo, realizado pelo IDEC e Vitas Civilis, com exposição itinerante em 3 bibliotecas municipais, onde realizou rodas de conversa com cerca de 400 crianças de escolas do ensino público. Dentro do mesmo projeto, Clima e Consumo, em São Paulo, o Homem Refluxo participou da Virada Sustentável, com a performance Experiência Refluxo, em que 7 pessoas, moradoras da região oeste de São Paulo, guardaram seu lixo por 7 dias, formando um grupo de homens e mulheres refluxo. Importante pensar no título da obra. O que é um refluxo, senão a volta de algo, como a maré que se afasta da margem, ou algo que ingerimos e retorna num movimento que se opõe ao outro. Assim, Homem Refluxo nos propõe pensar sobre o que devolvemos à natureza, de que maneira retornamos aquilo que consumimos, qual é o refluxo do nosso consumo. Será que há uma relação de equilíbrio com a natureza, como nos propõe o conceito de sustentabilidade?
Para o artista, ter um contato real e individual com o nosso próprio lixo é o primeiro passo para uma transformação na nossa relação com o descarte. A diminuição na produção de lixo é uma luta constante. O artista mudou seus hábitos depois da performance e acredita que quanto menos produtos industrializados forem consumidos, menor é a geração de lixo no transporte e também na produção. Segundo Peripane, as pessoas esquecem que uma sociedade consumista gera lixo na mesma ou em maior proporção que bens de consumo, mas só nos lembramos disso quando alguma barragem estoura. Outro artista que conheceremos hoje também tem se dedicado às questões ambientais. Eduardo Strur, em 2009, cria 15 esculturas que remetem a uma caçamba, objeto utilizado para descarte de resíduos cada vez mais presente nos espaços públicos. A obra de Strur é uma intervenção artística, ou seja, uma vertente da arte urbana ambiental ou pública direcionada a interferir sobre uma dada situação, para promover alguma provocação ou reação no plano físico, intelectual ou sensorial. Trabalhos de intervenção podem ocorrer em áreas externas ou interior de edifícios. Os projetos de intervenção são um dos caminhos explorados por um universo bastante diverso de artistas interessados em se aproximar da vida cotidiana, se inserir no tecido social, abrir novas frentes de atuação e visibilidade para os trabalhos de arte fora dos espaços consagrados de atuação, torná-la mais acessível ao público, desestabilizadora, menos mercantilizada e musealizada. Tal tendência, marcante da arte contemporânea, é geradora de uma multiplicidade de experimentações artísticas, pesquisas e propostas. Audiodescrição da obra. Estrutura de caçamba de entulho. Não tem paredes. As esculturas tinham a forma e o tamanho original de uma caçamba de entulho, porém eram vazadas e constituídas somente por linhas de metal em seu contorno, apontando para a reflexão sobre o excesso de lixo produzido pela sociedade. A obra surge depois que o artista percebe que cerca de 20 mil toneladas de resíduos são geradas por dia em São Paulo. E existem milhares de pontos irregulares onde as pessoas descartam qualquer coisa. A intervenção caçamba aponta um novo significado visual para um objeto cotidiano, que serve para sumir com o lixo. Mas o lixo não desaparece, ele muda de lugar. Para o artista, são caçambas conceituais, que também refletem sobre a necessidade de descarte dos nossos resíduos mentais, das ideias e pensamentos inúteis para a sociedade e para nós mesmos. Mas o que é arte conceitual? A arte conceitual nada mais é do que um movimento artístico contemporâneo que teve seu início na década de 1960, alcançando seu auge na década posterior na Europa e nos Estados Unidos. É baseado na ideia de que o conceito por trás do trabalho é mais importante do que a própria estética do objeto. Esse movimento prioriza a ideia em detrimento do visual, respaldado na concepção de que a essência da arte é a sua própria definição. A arte conceitual considera a linguagem o seu principal material artístico. Além disso, critica a crença de que os valores estéticos possam se sustentar por si mesmos, seria o formalismo, e propõe a autonomia da obra. Durante a exposição, as esculturas foram movimentadas periodicamente e instaladas em outros pontos urbanos. Assim, gradualmente foram migrando para a periferia da cidade. Eduardo Strur afirma que não existe mágica com o nosso lixo. O deslocamento das esculturas simboliza este desaparecimento perverso dos resíduos para lugares distantes e menos assistidos da sociedade. No decorrer da exposição, o artista fez um ensaio fotográfico destes locais onde as caçambas estavam instaladas, abordando alguns pontos dramáticos da metrópole onde o entulho e o descarte irregular dominam a paisagem urbana. Eduardo Strur também participou da mostra ambiental Arte e Movimentos no MUB, Museu Brasileiro de Escultura e Ecologia. A exposição tinha como objetivo reafirmar a vocação do museu na defesa do meio ambiente. O artista apresentou o vídeo produzido em 2016 como uma caçamba dentro do CEAGESP, principal centro de distribuição de alimentos de São Paulo, local onde toneladas de comida são desperdiçadas diariamente.
Na performance documentada, o artista joga alimentos dentro da escultura que depois é removida por um caminhão. E você, já parou para pensar sobre o destino daquilo que descarta? Sabe para onde vai o lixo que você deposita em containers e caçambas de entulho na nossa cidade? Costuma separar o material reciclável dos demais resíduos? Você pode descobrir mais sobre a coleta de resíduos de Santa Maria visitando o site da Secretaria do Meio Ambiente, que está aparecendo na sua telinha. E esta foi a nossa aula de hoje, onde revisitamos o conceito de sustentabilidade, conhecemos 2 artistas contemporâneos preocupados e ativos na busca de uma relação amigável entre sociedade e meio ambiente. Também conhecemos um pouco mais sobre algumas manifestações artísticas, a arte conceitual, a performance e a intervenção. Fiquem ligados que na próxima aula vamos falar sobre artivismo. Isso mesmo, a arte como forma de ativismo em defesa do nosso meio ambiente. Até mais, galera! Até a próxima, pessoal!